Shalom, povo escolhido de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é aquele dia, é a quarta do sobrenatural. É o dia que o Pai reservou para que você pudesse receber mais uma porção da sua palavra, mais uma porção dos seus ensinos. Fiquem conectados até o final e vejam o quanto o nosso maravilhoso Deus vai revelar para você por meio do seu Santo Espírito, por meio da narrativa liberada ou das narrativas liberadas para as nossas vidas. Hoje nós podemos fazer algumas indagações e eu pergunto a você: você tem vivido em vitórias? Em meio, vamos dizer, a estas adversidades que o mundo tem nos deixado diante de circunstâncias? Se a resposta que você não está vivendo em vitórias, você precisa assistir, estudar e rever toda esta ministração. Por que então tão poucos têm vivido? Diz que veio trazer vida em abundância, vida em plenitude. Você sabia que é desejo de Deus que eu e você, todo o povo, todos os filhos escolhidos, vivam em vitória, vivam no seu sobrenatural? Ou você acha que Deus quer que você viva em derrotas? Ou você acha que Deus quer que você viva em meio a tantos sofrimentos e sendo um perdedor? Claro que não! E onde eu vou encontrar todas as respostas? Que bom que você está se identificando, porque existe um local, existe um caminho para que você consiga as respostas. E eu já vou te dar o primeiro caminho, o manual da vida, a Bíblia Sagrada. As respostas estão contidas nela, porque o Pai preparou para mim e para você, para que nós possamos viver e viver em abundância e não de uma forma que está a vitória que Cristo Jesus conquistou. Pois Ele venceu todos os inimigos. E se tem alguma coisa que está te atrapalhando de viver uma plenitude, se torne inimigo de Deus. Então vamos ver uma narrativa lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 20. Onde Jesus começa a explicar e fala a ele: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Eu já quero fazer uma observação aqui para você entender. Os fariseus ali, eles estavam querendo ver um reino visível, assim como um rei que estava ali sobre aquele povo, sobre Israel na época. Queria ver um castelo, queria ver toda a estrutura. E Jesus já começa a contradizer e explicar que o reino de Deus não era um reino que estava vendo, que era visível. Filhos e filhas, o reino de Deus, o sobrenatural de Deus, não vem
para que você enxergue Ele totalmente visível. A não ser aqueles que têm visão aberta, aqueles que estão vivenciando ali o sobrenatural, porque aí o reino de Deus ele se torna visível aqui na terra. E Jesus continua explicando, nem se dirá, aqui está Ele ou lá está. Porque o reino de Deus está no meio de vocês, que era o próprio Jesus. Olha só. O reino de Deus estava ali no meio deles, era o discípulos. Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. O que ele estava querendo dizer ali? Que muitos iriam desejar estar com Ele, estar vendo Ele, estar com Ele ali, mas estava chegando o tempo de não vê-lo mais. Dirão a vocês, lá está Ele, ou aqui está. Não se apresse em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como o relâmpago. Será como o quê? Um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes, é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a perseverar. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 mulheres estarão moendo trigo, 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra será deixada. O arrebatamento, gente. Se preparem, está próximo. Onde, Senhor? Perguntaram eles. E Jesus respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E prosseguiram. Gente, em tempos de adversidades, em tempos que as pessoas estão procurando, buscando o melhor de satisfação do ser humano, esquecem que existe um reino, o reino de Deus, que está disponível para mim e para você. Existe uma vida muito mais abundante, que ela começa no reino de Deus, para chegar e ser implantado em toda a terra. Jesus ali era o próprio reino de Deus. Mas o povo, aquela geração, o rejeitou. Mas está chegando o momento, é chegada a hora. Porque quando ele foi, ele nos enviou o Espírito Santo para estar dentro de nós. Então o reino de Deus agora está dentro de mim, está dentro de você. Vamos abrir Mateus, capítulo 3. Versículo 2 e 3. João Batista tinha sido enviado para preparar a vinda do Messias. E ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo.
Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. E depois você vê o restante da narrativa. Mas é chegado o reino de Deus ali para aquele povo naquela época. A presença do reino de Deus era o próprio Jesus. Era a própria pessoa do Cristo Jesus. O Messias estava ali no meio deles. O reino de Deus estava ali no meio deles. E Jesus, ele trazia a graça e o juízo. Pois ali estava colocando fim ao tempo que o homem seguia as leis, e agora estava chegando um novo tempo, uma nova aliança perfeita, que a partir daquele momento iríamos viver debaixo da graça. O tempo da lei, a lei era como um espelho. As pessoas olhavam para a lei para expor o seu pecado. A lei não era para punir, porque Deus não é um Deus de punição. É tanto que o projeto foi, quando Jesus viesse, a graça daria uma nova oportunidade de um arrependimento genuíno para ter uma nova oportunidade de não mais ser julgados imediatamente como as gerações foram. Noé, essas duas que eu citei. E o importante é porque Deus é um Deus de amor. É um Deus que quer que eu e você peçamos perdão dos nossos pecados e saímos do reino das trevas e passemos para o reino da luz, o reino de Deus. E foi exatamente isso que Cristo veio, trazer a graça e o juízo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É uma nova maneira que Deus estava colocando do homem se relacionar com Ele. Era uma nova oportunidade para a humanidade. Era o projeto de Deus dando continuidade para que eu e você tivesse uma oportunidade, uma maneira diferente de se relacionar com Ele. E Cristo veio trazer, implantar o reino, essa nova forma de eu e você se relacionar com Deus de uma forma totalmente perfeita. Vamos ver o que é que Gálatas diz. Gálatas 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou o quê? Plenitude do tempo, um tempo pleno. Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Se antes aquelas gerações estavam debaixo da lei, a partir de Jesus, agora estava nascendo um novo tempo, uma nova era, uma nova oportunidade de nós relacionarmos com Deus e agora sermos adotados e passarmos a ser chamados de filhos de Deus. E porque vocês são filhos, a condição já é diferente. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, que a gente fala até aqui dentro. E Ele clama, Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Ei, filhos e filhas. E você que ainda não se tornou filho, deseje ardentemente. E até o final você vai saber como se tornar filho. Eu vou revelar no finalzinho.
Porque o primeiro código revelado, já tem tantos códigos, mas eu vou dizer assim, um primeiro código, mais um código revelado agora, é que quando você recebe esse Espírito, você recebe de Jesus essa nova maneira de se comunicar com Deus, você garante a salvação. É a bênção mais importante, a primeira, vamos dizer assim, bênção importante que um filho recebe para se relacionar com Deus, é receber a salvação. Fora as milhares e milhares de promessas e bênçãos contidas no manual da vida, na Bíblia Sagrada. Mas é mediante fé, é mediante o arrependimento dos pecados, é mediante a aceitação de Jesus para guiar a tua vida. Deus preparou um plano perfeito para que eu e você nós pudéssemos viver de uma maneira plena, de uma maneira vitoriosa, de uma maneira em que as adversidades do mundo não possam causar derrotas nas nossas vidas. Vamos ver o que diz Mateus 10. Versículo 7. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Eram enviados aos gentios. E ele deu as coordenadas: não entre na casa dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Porque tem tanta gente perdida. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos. Curem os enfermos. Ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos. Expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graça. Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, e nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Gente, que maravilhoso é a gente saber que o próprio Jesus nos incumbiu de levar o reino agora para as pessoas que não foram alcançadas pelo reino de Deus. Se o reino está aqui, e as pessoas que não têm esse reino, que é o Espírito Santo, elas têm que receber, o reino tem que chegar até elas. Levamos a mensagem do Evangelho que transforma. As pessoas são tocadas, o Espírito Santo convence do pecado e retira elas e convida elas para virem para o reino de Deus, o reino da luz. E ela declara com a boca. Ela tem que declarar, ela tem que se arrepender de coração para sair do estágio que está, do reino das trevas, para viver o reino da luz. E quando Jesus voltar à segunda vinda, eu e você, até ele chegar, até ele retornar, nós somos incumbidos de levar a mensagem dele. O reino estar aqui, no meio de nós. O mundo não vê, porque ele é Espírito agora, ele é o Espírito Santo. Mas nós vamos ver, se cumprir as obras, as curas, os milagres, os sinais, maravilhas, nós vamos viver e vivenciar e levar o reino de Deus, que é o sobrenatural de Deus, às pessoas. Deus reina sobre todas as coisas. A soberania é sobre tudo e sobre todos. Quando a gente olha lá no Salmo 47, versículo 8, o salmista ele declara: Deus reina sobre as nações. Deus o quê? Reina sobre as nações.
Deus se assenta no seu santo trono. Tem gente que pensa que uma nação é o universo. Tudo que Deus criou é dele. Ele é quem ordena, ele é quem cria, ele é sobre tudo e sobre todos. Vamos abrir em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Eu gosto muito dessa narrativa. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo dela, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, que maravilhoso! É um domínio pleno. Deus tem o domínio pleno. Deus tem sobre todo ser, toda criatura, tudo que existe, tudo que foi criado e tudo que ainda será criado. É Deus que tem esse domínio pleno. A vida que você, nós temos pertence a Ele. Ele tem o domínio da minha e da tua vida. Deseje essa presença dEle, o reino dEle dentro de você, dentro da sua casa, do seu ambiente, do seu trabalho. Por onde você for, deseje essa presença dEle. É um novo tempo, é uma nova vida. Ali, como eu relatei, na plenitude dos tempos. Porque Deus preparou esse plano, esse projeto, para que nós pudéssemos viver. Abra o manual da vida em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Para que você entenda se o meu povo, se o quê? O meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o quê? Se humilhar e orar, buscar a minha face, buscar a presença dEle, buscar estar com Ele, buscar estar no reino dEle, buscar e se afastar dos seus maus caminhos. Ei, filhos, ei, filhas, se afastar dos maus caminhos. Dos céus eu ouvirei. Como? Deus ouvirá dos céus. Perdoarei o seu pecado. O pecado ele é perdoado. Não carregue a culpa, não carregue esse fardo. Simplesmente peça perdão ao Pai. Quantos não carregam a vida inteira? Os traumas, as dores, pecados não confessados. Isso se torna um peso enorme, trava a tua vida. E tem muitos que estão perdendo até a salvação por não perdoar. O irmão não perdoar a irmã, não perdoar os irmãos, e não se perdoar também, não pedir perdão. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E ele continua: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Ei, filhos e filhas, é um novo tempo, é a plenitude dos tempos. Busque a sua face,
Busque o estar com Ele. Busque-o e deseje e peça para que Ele venha. O reino venha para dentro de você. Abra o manual da vida em Lucas capítulo 12. Eu vou dar bastante versículos, tá, gente? Versículo 31. Outro código revelado. Busquem, pois, o reino de Deus. Hã? Eu e você nós temos que buscar. Desejar ardentemente que o reino de Deus venha para mim, venha para você. E o Senhor disse: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que essas coisas o Pai estava ensinando? Vamos traduzir para o nosso mundo aqui. Tem gente que está correndo atrás do emprego, tem gente que está correndo atrás de provisão, de finanças, de suprimento disso e daquilo. Mas se você buscar o reino de Deus para dentro de você, permanecer, se revestir, cumprir o que o manual da vida está nos ensinando, todas estas coisas que fazem falta, que estão na adversidade, lutas, desertos, serão supridos. Estas coisas vão agora vir para nós sem, vamos dizer, se a gente está correndo. Se a gente corre atrás, a gente tudo que se busca atrás, ele vai correndo atrás, ela foge. Busque o reino de Deus e as demais coisas, elas serão atraídas para você. Esse é o código revelado. Fantástico. Mesmo em meio às adversidades, sim, você tem que ter a fé, crer, orar, pedir, buscar. Busca o reino, se entrega ao reino, conversa com o reino que está aqui. E as demais coisas serão acrescentadas. O mundo ensina diferente. Busque as coisas. E por último, o reino. As coisas sobrenaturais de Deus. A lógica de Deus é para confundir os sábios. Vamos lá em Romanos, capítulo 14. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. A justiça, paz. Não é divisível a aparência. Por isso que nós iniciamos com Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, que foi toda a narrativa. Você tem o reino de Deus dentro de você, dentro de si, se não tem desejo. Peraí, se eu tenho o reino aqui, então eu faço parte do reino de Deus. O reino de Deus é paz, é justiça, é abundância, é prosperidade, é saúde. Porque nos céus
Nos céus existe enfermidade? No céu existe escassez? Não. E por que muitos não estão vivendo o que o reino dos céus veio para dentro de você e você viver aqui? Não é só quando você chegar lá, é para você viver aqui. Se você tem o reino de Deus, você é filho do rei, por que não está vivendo? Pedir revelação ao Senhor, por quê? E o próprio Espírito Santo, o próprio reino vai revelar. Primeiro, você tem que renovar a sua mente. E como é que eu renovo a mente? Com o manual da vida, com as instruções que Ele nos deu. Eu até falei já uma ministração da renovação da mente. Mas tem que ser renovada a mente do homem para chegar a viver um plenitude maior. Quando lá em João 3, versículo 3, ele diz que é necessário nascer de novo para que veja e tenha e participe do reino de Deus. Jesus explicava para Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque se você viver com essa mentalidade, se você viver com o que você pensa, com, vamos dizer, com essa tua sabedoria humana, você não vai participar do reino de Deus. Um dos códigos revelados é que o homem, ele coloca muito obstáculo para viver o reino de Deus, o sobrenatural de Deus, o que Deus preparou para mim e para você. Essa é a verdade. Por isso que muitos não estão vivendo em vitória. Não estão vivendo o que Deus preparou para ser vivido. E você sabe onde está, vamos dizer assim, concentrado o que impede de você avançar, de você viver, de você... Como nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele é movido pelos 5 sentidos, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, então a gente absorve, vamos dizer assim, o natural, as coisas que estão ao nosso redor. E isso joga para a alma. Se forem coisas boas, ótimo. Se forem coisas ruins, vai gerando pesos, fardos, como a gente fala. E a alma, ela é para se comunicar com o corpo, tudo que o corpo sente, recebe ali e se comunica com o espírito. Se você der muito valor às coisas que você sente ali no corpo, dos 5 sentidos, você fica se conversando com a alma e você deixa de se comunicar com o espírito. Aí você está vivendo mais para a carne, como a gente fala. E o próprio manual da vida deixa para você crucificar a carne e se comunicar mais com o espírito. Então a alma é onde você tem a sua mente, as suas vontades, as suas emoções. Então, essa forma é a forma que o inimigo ele tem conseguido paralisar, neutralizar, para que os filhos e filhas não cheguem a viver uma plenitude que Deus preparou. Pois os 5 sentidos amarram você para deixar preso na área do corpo. E o reino de Deus você vai receber no Espírito para ser manifestado. Então, enquanto você não consegue crucificar a sua carne, você fica vivendo num reino, que é esse reino que a gente está vivendo, mais puxado para as trevas. Por isso que a gente tem que ser puxado para o reino da luz e viver ao reino da luz, sendo guiado pelo Espírito Santo, sendo guiado por Ele. E mortificando
a carne. Mateus 16, versículo 24. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, negue-se a carne, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Eu até citei, vou repetir aqui. Você sabia que se você desejar não morrer até encontrar ou até reencontrar Jesus na segunda vinda, isso é possível? Nós fazemos parte de uma geração. Vou declarar na tua vida do arrebatamento. Nós não veremos a morte. Nós vamos declarar que nós vamos ver Jesus antes de morrermos. Se vocês notarem, no nascimento de Jesus, quando Jesus foi ali apresentado ao templo, que era o costume dos judeus, tinha um cidadão chamado Simeão, que ele orava e dizia: Senhor, não me leve, Senhor, não me mate, Senhor, não deixe a morte me levar, antes que eu veja o Messias, o Cristo, o Salvador. E sabe o que foi que aconteceu? Deus concedeu. Ele teve a oportunidade de chegar e apresentar e colocar Jesus nos seus braços ali no templo, como era costume de apresentar o Filho a todos. E uma coisa interessante, ele abençoa o pai e a mãe, mas quando chega na hora ele não pode abençoar Jesus, porque Jesus era a bênção para ele. O maior abençoa o menor, mas ali o maior não era Simeão, o maior era Jesus. Por isso que ele não abençoou Jesus, Jesus foi quem o abençoou. E você vai ver que foi o Espírito Santo que conduziu, que revelou e levou até naquele dia, naquela hora. Porque assim, Deus tem planos e propósitos. Se você orar, se você pedir, queira fazer parte dessa geração que não vai ver a morte até o arrebatamento. Ore nesse sentido. Que a nossa igreja gloriosa seja arrebatada e que eu e você nós possamos ser levados no arrebatamento. Não enfrentarmos o último inimigo. Você sabia que o último inimigo do homem é a morte? E Jesus já venceu todos os inimigos, inclusive a morte. Ele tem a chave da morte. É preciso que eu e você, a cada vez mais, nós mortifiquemos a nossa carne e sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas 3, versículo 5. Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês,
realiza essas coisas pela prática da lei ou pela prática da fé com a qual receberam a palavra. Esse é o novo tempo. Não mais da lei, mas dos que operam, dos que vivem, dos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E é pela fé. É preciso que eu e você, nós tenhamos essa fé para vivenciarmos tudo isso. Pois nós recebemos a palavra que é vida e que gera vida. É mortificando a carne. É mortificando os nossos desejos, vontades. Pois a mente, a vontade e as emoções, elas são parte da alma. É preciso que eu e você, nós sejamos renovados pela palavra de Deus, pelo manual da vida. É fazer acontecer o que está escrito para mim e para você. É nós crermos, é nós orarmos, é nós agora declararmos para vivermos como filhos de rei. E o Pai também disse que nós éramos reis e sacerdotes. E por que tem tanta gente vivendo na mente da escravidão e não na mente de rei ou na mente de filho de rei? Ei, filhos e filhas, é tempo de você agora se posicionar. Queres viver na mente da escravidão ou na mente do reino de Deus? Na mente, vamos dizer assim, de viver como rei ou como filho de rei? Pois é o Espírito Santo que vai trazer a convicção para você que desejar buscá-lo. Tem vários exemplos, várias narrativas na palavra que nos ensina a sairmos da mente de escravidão para uma mente de rei. Se lembra que eu falei que a alma controla o corpo ou controla o espírito? E por quem você está deixando ser governado, o teu espírito ou a carne? Quando é a carne, é a escravidão. E quando é o espírito, é a liberdade. Por isso que nós falamos, a palavra é a verdade. A palavra liberta. A palavra é a liberdade. A palavra é vida. Pois é no Espírito que nós recebemos por completo a plenitude. É por isso que muitos não estão vivendo o que era para estar vivendo. Porque não estão perdoando. A gente vê várias narrativas. Deixa eu só fazer um paralelo aqui. Vocês lembram de um grande líder que foi chamado por Deus para libertar o seu povo da escravidão? Moisés. Lembra daquela história da narrativa? Colocado ali num cesto no rio. Aí foi encontrado pela rainha. Você deve perguntar, por que tudo isso? Porque Deus queria mostrar e tratar que para ser um líder, para ser um governante, para você viver o melhor de Deus, você tem que ter a mente de rei. Se Moisés ali ele tivesse sido criado o tempo inteiro na mente de escravidão, que era o que o povo estava vivendo, não. Ele foi treinado no palácio real. Ele foi treinado. Gente, é interessante. Se você não mudar, não ver essa perspectiva,
você vai continuar vivendo com mente de escravo. E o Senhor vem nos alertando, nos mostrando, nos ensinando que eu e você, nós somos reis e sacerdotes, nós somos filhos de rei. Então, temos que mudar a mentalidade para vivermos como rei. Sermos treinados, sermos capacitados. Não é de uma hora para outra, pode ser que sim, pode ser que não, mas hoje é um alerta para você saber que enquanto você não viver, não mudar a tua mentalidade, que a tua mentalidade está na mentalidade de escravidão, você não vai usufruir da mentalidade de filho de rei. Tem coisas que o Senhor nos revela através do seu Santo Espírito. Ei filho, ei filha, tu és filho e filha de rei. E Ele mandou um ajudador para mim e para você, mandou o reino dele para estar dentro de mim, dentro de você. E não é para nós estarmos mendigando. Quantas áreas das nossas vidas nós estamos mendigando, sendo escravos? Você sabe que filho de rei e rei, ele é para abençoar, é para fazer a diferença. É para falar e acontecer. Pois isso faz parte do projeto de Deus. É viver em plenitude. É dentro de mim, de você, que existe a unção, o poder, o reino de Deus, existe o Espírito Santo, para que nós possamos fazer toda a diferença. Deus tem um projeto na minha e na tua vida. E Ele quer que esse projeto seja realizado. E a pergunta é, você vai querer mudar a sua mentalidade? Para você viver com a sabedoria divina? Para que quando você abrir a boca, a tua palavra seja decretos de rei? Por que muitos filhos e filhas estão sofrendo com enfermidades, estão sofrendo com faltas, escassez? Porque muitos, vamos dizer assim, só estão pedindo, mas não estão exercendo o que Deus entregou para mim e para você. Nós estamos tomando posse. Pois é pela forma de falar que muitas vezes nós colocamos fora, nós colocamos a perder as bênçãos. Tem pessoas que pedem orações, a gente ora, aí daqui a pouco, com a própria boca, elas dizem, será que vai funcionar? Vamos dizer ali, ela recebeu a oração, o poder, a unção está funcionando, aí vem a dúvida, a incredulidade, e ela joga fora a bênção. É preciso que nós sejamos reis. Reis é quando você mesmo pediu a oração, recebeu a dádiva de Deus, a graça, a misericórdia, o favor. Mantenha declarando a permanência. Não declare, não cancele. Diga, eu quero viver, eu quero sentir, eu declaro a palavra de Deus entrando em mim, me transportando para o reino de Deus, o reino da luz. Que todos estes sofismas que aprisionam a minha alma não aprisionará mais, está quebrado, anulado agora. Que toda a carne que tenta me puxar, me paralisar, não tem mais efeito, porque agora eu sou guiado, eu sou conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E a minha boca vai falar
os decretos de Deus. A minha boca vai falar, porque o meu coração vai estar cheio da alegria do Senhor. Ei, filho, ei, filha, se veja como um rei, se veja como ou um filho de rei, ou uma filha de rei. Você carrega o reino dentro de você. É preciso que venha, que seja ativado na minha e na tua vida. Você tem que ver como é que um rei ele estabelece os seus decretos. Você tem que ver como é que um rei ele cuida dos seus súditos. Você tem que ver como é que um rei ele cuida dos seus. Ele cuida. Haja luz e houve luz. Você não pode pensar, eu vou falhar, eu não vou conseguir. Ele o tempo todo está dizendo, tenha força, tenha coragem, persevere, gere a esperança, chame a existência pela fé, descanse em mim. O descansar em mim, descansar em mim, vai gerar a atmosfera, o teu mundo, de viver o reino. Porque o inimigo ele joga na tua mente que não vai dar certo, que é assim, que tem as contas a pagar, que tem isso, que tem aquilo. Então te perturba, então trava de você prosseguir para o reino. É como se você estivesse na caminhada. Então vem, chega ali, é paralisado. Você não chega e recebe as vitórias. E pelo falar você pode tirar esses entulhos, essas pedras, os rios, os desertos, os mares. Você tem que falar, você tem que ser ministrado, você tem que ministrar, você tem que compreender, você tem que comparar, você tem que se comportar como um filho de rei. Você tem que ser rei e sacerdote, assim como o Senhor ensinou em sua palavra. Delete a incredulidade, delete os medos, receba o descanso do Senhor. Fale o que você quer ver, não o que você está vivendo numa circunstância. Ouça o que Deus está falando do seu reino para a tua vida. Mude a perspectiva da mente de escravo para a mente de filho de rei. Declare não as coisas de escravidão, mas sim declare as coisas do reino. Se você pragueja todos os dias, se você murmura o reino da escassez, o reino das trevas, você atrai indo para lá. Declare o reino, que é sobre tudo e sobre todos. É um reino de abundância, de uma vida plena. Se conecte. Busque-o em primeiro lugar. Às vezes o Senhor diz, não olhe para a direita nem para a esquerda, porque é tanta coisa desse lado, querendo te puxar, paralisar, jogar os grilhões na tua mente, e você fica paralisado e não consegue avançar para este reino. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Descanse no Senhor, declare o Senhor, viva na mentalidade do reino. Deseje, declare, viver no seu sobrenatural. Atos capítulo 4. Deixa eu verificar se é o versículo 13, só um minutinho. Atos 4, versículo 13.
vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A gente pode ver que aqui eles acabaram de fazer um grande milagre. Ali a gente pode ver que eles andavam com o poder dentro deles. E os sinais, maravilhas, milagres, curas, era inevitável. Porque por onde eles passavam, o reino de Deus era colocado para aqueles que mais necessitavam. Dá uma olhada ao teu redor. Quantos necessitados? Quantos necessitam de curas no corpo, na alma e no espírito? Quantos necessitam as necessidades básicas do sobreviver? E o reino de Deus pode fazer a diferença na vida de cada um. Se encha dele. Deseje ele. E para você tê-lo, você declara que o reino de Deus venha morar dentro de você. Então ore junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu compreendi que eu desejo viver no teu reino. Viver e trocar essa mentalidade de escravidão para uma mentalidade de filho e filha de reino. E eu declaro agora que eu recebo o Senhor Jesus como meu Rei e Senhor e Salvador da minha vida. E eu peço que agora que o Santo Espírito venha fazer morada dentro de mim, morada eterna. O próprio reino de Deus dentro de mim. O próprio poder, a própria unção, a própria virtude do Senhor. E que possa agora ser luz nesse mundo de trevas. Pai, escreve meu nome no livro da vida. Pai, ativa esses dons, ativa esta unção, ativa esse poder, ativa o teu reino aqui dentro de mim. Para que eu possa ser instrumento na vida de outros. Para que gere um coração que tenha compaixão por vidas. Que queira resgatar vidas, que queira restaurar vidas. Faz isso, Senhor, na minha vida. Para que eu seja teu instrumento e cumpra o teu propósito aqui neste mundo, para que teu reino seja levado a toda criatura. Pai, obrigado, Senhor, por fazer parte agora deste teu reino, desta tua família celestial. Me capacita, me instrui, para que eu possa prosseguir nesta jornada em Cristo Jesus. Amém? Gente, reveja essa ministração, compartilhe, estude, peça revelação. O reino de Deus, hoje, aqui e agora. E faça parte da geração do arrebatamento, que não vai morrer até a segunda vinda do Senhor Jesus. Fiquem na paz, temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, a partir das 15 horas, em nome de Jesus. Amém?